Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, estamos aqui para uma exposição que é a segunda parte, portanto, da coerente evolução versus a absurda salvação. Portanto, estamos aqui para a segunda parte. E continuemos então nesta trajetória evolutiva que a história da humanidade, não é? Está assinalada por inumeráveis marcos indicativos da sua longa, da sua imensa trajetória evolutiva. E porque é impossível percorrer todo esse extenso caminho numa só existência física, os que se apegam ao tradicionalismo religioso negam-se a admitir a evolução, para não serem forçados a reconhecer o elemento pelo qual ela se processa, na fase animal ou humana, como vimos lá naquele vídeo, para tratar os humanos como animais, não é? Tudo começa desde aí, não é? Então basta raciocinar para compreender que nenhuma oposição séria pode ser feita à lei da evolução. Sem ela, todos os seres possuiriam o mesmo grau de inteligência, adiantamento e espiritualidade. Não é admissível que o Deus que as seitas ensinam a adorar fosse criar um espírito mais atrasado que o outro e fizesse conscientemente o imbecil e o sábio numa arbitrária, defeituosa e injusta maneira de proceder. Quando os sectaristas puderem divisar esse absurdo na consumação das práticas divinas, não mais repelirão o que é racional, lógico e intuitivo, pois encontrarão na evolução do espírito, que parte uma origem comum, muito remota, a explicação de todos os fenómenos da vida. Não é que o Deus criou uns para vasos ou para instrumentos de glória e outros para instrumentos, não é, de andar lá na imundícia. Mais uma historinha, não é, para o boi dormir, não é? Onde está a coerência disso? Claro que podia criar, claro que podia criar. Mas onde está realmente o não privilegismo? Não é? Aquele, o Deus que ama a todos e que trata todos por igual. Não é? Aquele que depois o Mestre Jesus ensina, não é? Que todos são seus filhos, todos são iguais para Ele. E agora, é claro, como eu digo até aos meus mais próximos, não é? É claro que uma pessoa até pode apreciar, dar mais o valor a uns que a outros, porque sabe que um se esforça mais que o outro. Então tem que se dar o mérito a quem tem mérito, não é? Isso é lógico, até lá está. Lá na parábola dos talentos, não é? Dê àquele que já tem 10. Tira aquele que nada faz, que está inerte e dá ao que tem 10. Não é? Isso é lógico, não é? É razoável. Agora, realmente, apesar, quando ele diz que deu 5 a um, né, 2 a outro e 1 ao outro, né, ele não deu. Eles é que foram, eram os lucros, eram os dividendos, né?
era as medalhas e as gratidões, né, porque já tinham evoluído ou ainda não evoluído, ou então os patamares que tinham chegado. Entende? É isso. O outro chegou ao primeiro patamar, recebeu lá um talentozinho, não é? E o que fazer com ele? Não é? O outro 2, o outro 5. Portanto, eles é que evoluíram até ali, mas partiram todos iguais. Claro que uns podem ter começado primeiro, também há essa lógica. Então, se começou primeiro, teoricamente teria que evoluir, não é? Se está cá há mais anos, não é? Se um já está há 10.000, o outro há 1.000, o outro há 100, então, claro, não é? Então, claro, que é óbvio, não é? Mas todos começaram igual, ou todos, quando começaram, partiram lá do zero, ou então do menos, x, y, o que for, mas todos na mesma linha de partida. Pode ser em tempos diferentes, mas todos sem alforjes e sem outro par de sandálias. Então essa origem, convém insistir, é uma só, tudo no mesmo patamar. Ao iniciar-se o processo evolutivo, cada partícula da inteligência universal conta com as mesmas possibilidades, com as mesmas oportunidades, com os mesmos recursos. Encontra-se em idênticas condições e possui iguais valores latentes. Ninguém é privilegiado. E se parece que foi privilegiado, é devido ao mérito próprio, não é? Por isso se desenvolvem na mesma proporção até alcançar a denominação de espírito. Quando passa a dispor do livre-arbítrio para conduzir-se por sua conta e risco. Ou seja, quando passa do estado animal para o estado considerado humano. Já vimos, então, em exposições passadas, como o mau uso do livre-arbítrio retarda a evolução espiritual. Por isso é que, se calhar, um só teve aquele talento, não é? Passou aqui as suas vidas, se calhar, dissolutamente. Então, o observador que quiser enxergar tem diante dos olhos o quadro da evolução do espírito na vida terrena. Não existem dois indivíduos iguais, embora os haja semelhantes. Cada um está promovendo o seu progresso a seu modo e à sua custa, de acordo com o procedimento que tem adotado no transcurso das encarnações, das vidas passadas, num período, sabe até quando, não é? Os que usaram melhor o livre-arbítrio, é evidente, é óbvio, não é? É coerente, conseguiram evoluir mais do que os outros menos cuidadosos, no mesmo número, se calhar, de vidas. Aí está uma das razões que explicam a grande, não é, heterogeneidade de mentalidade, ou seja, tantas mentalidades diferentes, distintas, não é? Disparidades de sentimentos e divergências de conceitos que observam no meio da sociedade. É que o número de vidas realizadas varia de indivíduo para indivíduo, como varia também o aproveitamento que cada qual adquiriu e o esforço despendido por cada um. Ou seja, o equilíbrio que foram adquirindo no seu ego, na sua alma, não é?
de caráter em caráter. Não é? Cada vida, não é? O seu caráter. Como sempre vos digo, o objetivo principal, o propósito aqui é a evolução do caráter do seu espírito, não é? Da sua alma, do seu ego. Através do equilíbrio do ego evolui-se o espírito. Então pode haver quem tenha perdido N de vidas em consequência, não é? De uma desregrada, não é? Desequilibrada. E quem, em igual período, tenha perdido muito menos. Este, sem dúvida, está muito mais evoluído do que aquele. O tal dos talentos superiores. Não é? Então veja-se como esta revelação da vida transmitida ao conhecimento humano é diferente, não é, do que os tais falsos religiosos apresentam, não é? Cheia de incoerências absurdas e contradições, porque baseada, né, nas crendices dogmáticas do livrinho Bíblia, não é? Por exemplo, em parte inspirados por espíritos, não é? Galhofeiros do tal, os tais negativos, os tais senhores do mundo negativos, não é? E alguns conhecidos como profetas que se serviram, não rara vezes, não é? Dos tais médiums, não é? Iguais aos muitos que por aí andam a explorar o imenso filão dessas crendices dogmáticas, não é? Os quais auferem grandes lucros em pretensas ciências. Então, quando foram escritos, né, lá há milhares de anos atrás, os livros que ainda hoje, neste século, não é, atrofiam, desequilibram o raciocínio de milhões desses adoradores, não é? Ainda estava o mundo em condições bem inferiores às atuais. E, no entanto, utilizam as mesmas supostas verdades para orientarem, para equilibrarem o seu ego hoje em dia. Então, quem faz evoluir, né, este planeta, esta dimensão, são os elementos que neles vivem. Então, a compreensão e o conhecimento, ou melhor, o reconhecimento destas coisas, né, são frutos da evolução do espírito e do equilíbrio do ego. Então, e muitos dos que hoje estão aqui encarnados com o seu fatinho já consideraram a vida sobre um aspecto que se aproxima cada vez mais dessa verdade. Não se pense que os fanáticos vão admitir como reais as verdades aqui hoje proclamadas. O fanatismo tolda, molda a inteligência e não os deixa raciocinar com equilíbrio e com coerência. Para o fanático, há os livros sagrados, não é? Os sagrados livrinhos, ditados por Deus, dos quais ele não pode nem deve duvidar, sob pena de cometer grande pecado e pôr em risco a sua salvação. Eis na realidade o que se passa, mas nem tudo está perdido. O crente tem o direito de reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, né? A aquisição na vida terrena dos conhecimentos e da experiência que o levam a aceitar de plena consciência a verdade antes recusada.
Então, ninguém pode passar a um mundo mais evoluído enquanto neste se mantiver saturado de enganosas ideias e ideais sobre a vida, sobre o caminho, e proceda, não é? Desequilibradamente de acordo com elas. Então, é perfeitamente lamentável que o ser humano transforme, por ignorância, a larga estrada da evolução num estreito, áspero e sinuoso caminho repleto de obstáculos difíceis de transpor. E não, este não é o caminho estreito que leva à vida eterna. Não, não. É o caminho estreito que leva ao desequilíbrio, ao sofrimento, à dor, ao medo e a tempo desperdiçado, a vidas deitadas completamente ao lixo. Então, todos, cedo ou tarde, terão de compreender que a humanidade caminha numa mesma direção. E para alcançar um idêntico fim, que é o aperfeiçoamento, a evolução total. Todos serem o Messias, o Salvador, os iluminados, os supremos auxiliadores de cada um e do seu próximo. Só atingível, não é? Pelo esforço próprio, bem orientado, pelo trabalho individual e disciplinado, pela conquista do saber, do reconhecer, do entender, do compreender, à custa da atividade intensa e permanente, interior e exterior. Deve então o indivíduo procurar-se a si mesmo e em si mesmo aprender a confiar, consciente de serem imensos e inavaliáveis os recursos que possui para levar a bom termo cada existência física. Está tudo aí dentro, tudo aí dentro, tudo aí dentro, tudo aqui dentro. Então, com este pensamento, ficará sincronizado, sintonizado com a corrente da evolução, por onde fará a sua ascensão espiritual e o seu equilíbrio do seu ego, da sua alma. Portanto, ascensão espiritual e equilíbrio do seu espírito, do seu ego. Sem grandes tropeços e sem maiores sacrifícios, com esforço, mas sem sofrimento. Então, meus caros amigos, não é? Caros irmãos cristãos, não é? Vejam bem o absurdo, não é? O absurdo em que eu também já estive imerso e pela realmente graça divina consegui despertar, consegui observar realmente, entender e compreender. E aqui estou hoje eu para passar esta mensagem, que a evolução, sim, é a salvação. E não é essa salvação pelo sangue de alguém, né, que mantém, por isso, imensos, infindáveis na inércia, né, reagindo apenas como animais ainda, e enfim, desperdiçando tempo, né, tempo e tempos de forma inútil, apesar que nada é inútil, tudo tem o seu propósito, mas enfim, é totalmente desnecessário, totalmente desnecessário. E um dia,
quando chegar aqui o dia, despirem o vosso fato de desencarnarem, vão entender, não há nenhum céu, também não há nenhum inferno, só houve tempo e oportunidades desperdiçadas. Não é? E agora, até à próxima, quanto tempo ainda faltará? Não é? Quanto tempo eu vou ter aqui para reconhecer tudo isto? Não é? Cada ação, cada pensamento vai ser descortinado, não é? Observado à lupa. Enfim, encontramos-nos brevemente, novamente. Espero que possam digerir, refletir e meditar em todas estas palavras. Não é? Então, o divino que há em mim abraça o divino que há em si. Até à próxima.